Comecei direitinho dessa vez. A gente, hoje, no nosso encontro de conexão, a gente ficou há um tempo atrás de falar sobre. A gente falou de corpos, campos, dimensões, falou das dimensões dentro da harmonia vibracional, 5D, então, e ficamos de conversar parte a parte, né? Então, a gente começa hoje a falar sobre a nossa energia e a relação entre corpo energético, campo energético, dimensão energética, como a gente combinou. Então, na harmonia vibracional, a gente explora como equilibrar esses aspectos, a gente viu as coisas em geral, os desafios em geral, que eleva também a nossa frequência para essa vida mais plena, que eu falo que tem umas coisas que são básicas, mas são básicas para a gente, né? Que já falou várias e várias vezes disso. Mas tem coisa básica mesmo, que é para todo ser humano, por exemplo. Para elevar, você fala, elevar a frequência, então não é a flor do alto do Himalaia, mas é uma boa alimentação, cada vez mais saudável, se hidratar, tomar bastante água, né? Colocar a cara no sol para ficar ativando a nossa vitamina D também. Então, tem as coisas que a gente sabe que é básico, mas precisam ser falados. Tem as coisas que são básicas para nós, que falamos disso toda semana, e que não é básico para todo mundo. Então, a gente vai começar partinha por partinha, tá bom? Eu achei melhor assim. Então, a gente viu, por exemplo, sobre ressonância, né? Que a gente é composto, nós somos compostos dessas 5 dimensões, energética, emocional, mental, biofísica e espiritual informacional, vocês sabem que eu gosto de falar de informacional. E essa. Só que tem uma coisa que eu estava pensando, vendo as perguntas e os questionamentos das pessoas. É que a gente precisa ressoar, né? Eu falo muito isso também, mas a gente está em ressonância o tempo inteiro. Só que a gente está em ressonância e cocriando essa realidade, certo? Então, a gente está co-criando o tempo inteiro. Isso fica claro? Porque está claro para mim que a gente está em ressonância com várias coisas e essas coisas estão materializando na nossa realidade, né? Então, quando a gente fala de ressonância, de sintonizar, por exemplo, é que nem um rádio, mas isso quer dizer que o rádio está ligado o tempo inteiro. Então, se você está escutando ruído, ou uma música que você não gosta, ou um papo, uma narrativa que você não concorda, é porque você está sintonizada no lugar que você não quer. Então, percebe e vai fazer a sintonização no lugar que é mais aprazível, mais gostoso para você. E não que você não está com o rádio ligado, entendeu? Mesmo quando é chiado. Então, quando a gente vai começar a separar as coisinhas, porque não é separado, a gente separa para entender. Então, quando a gente aprofunda no nosso energético, por exemplo, corpo energético, campo energético, dimensão energética, a gente vai entender essa relação entre eles, a separação, para a gente entender, não que haja uma separação, uma linha limite, mas é uma faixa de degradê, que uma influencia a outra. Então, como o energético, para mim, ele é fundamental, sabe? Ele é, a gente começa desequilibrando lá, por exemplo, é lá no energético. Eu falo que, quando eu não estou sendo verdadeira com a minha própria essência, eu desequilibro no energético, entende? Só que também sou muito sincera para saber e contar e compartilhar com vocês que sem ferramenta eu não percebo. Eu, crua, aqui, pura, sem nenhum pendulinho, não percebo. Conectada, pensando e com consciência e intencionando perceber, eu percebo, ou com ferramenta, tá? Então,
No energético, normalmente, no nosso estado normal e em ondas beta, passa batido, tá? Mesmo porque eu falo que quem percebe no natural deles é Buda e Jesus Cristo, tá? Então, quando a gente entender que essa relação é nossa e o perceber é um aumento de consciência, não necessariamente de intelectualidade, é de consciência, então não só aqui, e também de instinto, então esse todo começa a fazer sentido, tá? Então, lógico, a gente busca harmonia vibracional para a gente ter maior êxito nas nossas áreas da vida, né? Naquela área que está chamando a nossa atenção e no todo, no geral. Só que uma coisa que eu estava percebendo ultimamente, deve ser né, o que está rolando, né, que me impulsiona a buscar, é que a gente está usando, por exemplo, o energético ou até o informacional espiritual para alcançar motivos, sabe, alcançar coisas menores, assim. Ah, mas pagar boleto, Simone, não é menor. É passo. É o primeiro passo, inclusive, né, para você estar sossegada e tiver livre para explorar outras dimensões do seu ser, precisa estar com o nível de sobrevivência ok, né? Senão não consegue. Então, quando a gente fala desses conceitos, então, muitas das coisas que eu acho básica, não é básico para todo mundo. Então, eu vou repetindo ao longo do que a gente vai falando, como lembrete, né? Esse campo, por exemplo, de espiritualidade. Eu não vejo como espiritualidade, tá? É, não espiritualidade dogma, não é espiritualidade que a gente se refere aqui no 3D. Espiritualidade como ligação com o alto. E daí, em qualquer uma dessas dimensões, tem a sua dimensão que extrapola, né? Então, seja o biofísico, seja o energético, seja o emocional, seja o mental, tanto faz, que extrapola o seu ser e se conecta com o todo. Esse todo, mesmo no campo energético, ou emocional, ou mental, etc., ou biofísico, ou informacional, é o todo, né? O todo que se entende por energia, o todo que se entende por emocional, o todo que se entende, né? Mas mesmo assim, não deixa. Se você está tendo um olhar por um certo ângulo, isso não quer dizer que você não esteja vendo todo. Entende isso? Então, quando a gente vai voltar, eu realmente acho para que a gente volta para o campo corpo energético muitas e muitas vezes, porque não é só uma coisa que separa você do que é a sua experiência aqui para as outras experiências que estão, né, paralelas com você, como Kátia, Regina, como Zizi, como Mari, não é como pessoas, como situações. O que separa é o campo energético, o corpo energético, daí o corpo emocional, o corpo mental, o corpo da gente é individual. Então, pode ser uma barreira protetora, mas também ela é fonte de vitalidade. Então, o corpo energético é essa camada individualizada de energia. Porque quando eu falo assim, quando eu for luzinha, não precisa estar aqui trocando, porque eu tô ligada no todo, você está ligado no todo, não tem por que trocar. Então, como a gente troca energia, informação, o que for, pensamentos, ideias, conceitos, tudo isso porque há uma individuação. E essa camada individualizada de energia é o nosso corpo energético.
Então, ele permeia também nosso corpo físico, também permeia nosso corpo emocional, mental, né? E todos eles se entrelaçam. Mas entende o corpo energético, que ele é responsável por captar, processar e emitir as energias mais sutis e essenciais para a nossa vitalidade, nossa vida, nossa experiência, nossa intuição. Então, atuando como esse envelopar da energia para separar, para a gente ter troca, né? Porque eu, luzinha, estou com essa luz aqui, acende a outra luz, aonde termina uma, onde começa a outra? Não sei. Elas cooperam entre elas. Então, não tem aonde termina uma, onde começa a outra. Então, esse envelope protetor, ele não é estar protegido, tipo, barreira, blindagem, espada. Não, ele filtra as influências. Né? O que vai ser bom para aquele momento, auspicioso, mesmo que você ache que não. O que mantém o equilíbrio interno. Né? Então, proteção nesse corpo energético é proteção do que não lhe cabe de influência externa naquele momento. Então, garante o ambiente energético seguro para o que você precisa experimentar. Seguro, olhando de lá de cima da montanha, não olhando daqui. Seguro pode ser levar um chacoalhão da vida, porque está com um ambiente propício para o que você veio experimentar, que você colheu de resultado das coisas que você colocou no campo, como escolha. Escolha inconsciente, mesmo assim, né? Então, se está inconsciente, é mais uma capacidade e uma vantagem você ver. Então, essa proteção não é uma proteção do pelo olhar humano, né? É, pelo olhar do todo. Então, a vitalidade também é a mesma coisa, ela sustenta a energia vital, influenciando sim, né? O bem-estar, a falta dela, o excesso dela, o emocional, o mental. Sem vitalidade, imagina, sem energia, o cérebro não funciona, né? Nem os 5%. Então, a vitalidade é o que sustenta a energia vital como todo, né? Todo. Ah, e também coloquei intuição e clareza, porque o nosso corpo energético, ele potencializa essas percepções, já que a gente começa a ter percepções fora da caixinha. Então, essa percepção intuitiva e clareza auxilia na tomada de decisões. Eu não senti que bateu, né? Tem uma inteligência ali que só não é clara, racional ou dentro da sua consciência, mas tem uma informação, algum dado, nem que seja um dado trauma ou um dado crença limitante, mas tem uma informação ali que faz você perceber fora da sua caixinha. Então, os sinais, por exemplo, de desequilíbrio do corpo energético seria a sensação de cansaço, mesmo depois que a gente descansa, a intuição mais fraca, não perceber se está lá de alegre, sabe? E está acontecendo as coisas que você não está percebendo. Então, é intuição, falta de intuição, fraca intuição, dificuldade em confiar nos instintos, porque eles não estão funcionando direito. Isso aí é corpo energético. Procrastinação, dificuldade em tomar decisão, isso é corpo energético. Então, essa é a importância dele, né? Na prática, ele faz essa filtragem das influências, né, de fora, promove vitalidade, né? E é essencial para o dia a dia, para a gente perceber as coisas e caminhar.
né? Agora, o campo, ele é conexão com o mundo ao redor. O campo, ele sai do corpo, né? Ele é maior. Então, o campo, ele se refere a essa interconexão. E interconexão entre o corpo energético e o ambiente. E o ambiente não é o que você é e o que você não é. O ambiente, situação, né? Então, essa troca de energia com outras pessoas, com o universo, esse é o campo. Então, ele promove esse fluxo mais equilibrado e contínuo quando em equilíbrio. Então, ele funciona como rede dinâmica. Tá? As palavras são interconexão, né? Interconexão entre o indivíduo e o ambiente, a troca energética contínua. Por isso que a gente fala do colocar a intenção com consciência, né? Porque você está colocando sua energia de alguma forma o tempo inteiro, consciente ou inconsciente, aquilo que você quer ou aquilo que você precisa, né? Então, essa interconexão vem do campo. Agora, transcendência, quando vai além do físico. Então, o campo é transcendente. Ele abrange aspectos mais amplos da nossa existência energética. Então, como também a consciência, também a espiritualidade. E o campo também tem a, a integração, seria integralidade, né? Que harmoniza, a gente busca a integração com harmonização, porque são diferentes energias, diferentes corpos. A gente já tem, imagina, a cabeça e o coração já falam duas coisas separadas ao mesmo tempo. Tudo vai para lá ou vai para cá. Fica na dúvida. O campo é o lugar onde a gente tenta integralizar essa, essa vai para lá e vai para cá, informações diferentes, conformidades ou configurações diferentes, mas é para promover o equilíbrio e sinergia. Então, não necessariamente vai ser, então vão concordar, mas eles entram em sinergia, esses corpos e dentro do nosso campo, né? E os sinais de desequilíbrio, geralmente a dificuldade de interagir com o ambiente, não me sinto bem naquele ambiente, eu não consigo ir, ou se sentir deslocado em algum lugar, sensação de desconexão, essa desconexão com o entorno. Internamente é mais como se sentir incompreendido, isolado. Então, essa falta de sinergia, né? Então, com esses diversos aspectos. E a dimensão? A dimensão energética é a expansão da consciência, a conexão com o todo. A dimensão energética é esse conceito mais amplo, que envolve a totalidade da experiência energética, nossa, humana, né? Daquele ser humano em particular, eu como ser humano em particular. Então, ultrapassa esse nível, eu do ser humano em particular, para considerar as interconexões universais de formas de energia. Né? Influencia como a gente se relaciona com o mundo energético. Né? Então, a dimensão energética, ela facilita a expansão da nossa consciência e integração com o todo, promove esse estado, né, que a gente busca tanto, o estado de presença, o estado de equilíbrio, o estado do aqui e agora. Espera aí que eu vou tomar uma coisa que eu vou tossir. Ok? Então, as palavras que eu separei aqui foram consciência ampliada, que se relaciona a isso de acessar
níveis mais profundos de consciência e intuição, conexão espiritual, que facilita a nossa conexão com um propósito mais elevado e busca também por significado. E expansão do ser, que é a exploração e expansão do ser nesse contexto universal, né? Incentivando esse crescimento pessoal e espiritual, né? Então, ok, esse energético, a gente vai ter também sugestão para ajustes. Então, quando eu percebo, você percebe, vocês já sabem, né? Percebe o que faz? Respira. Perceber? Desequilíbrio? Respira. Então, quando a gente percebe e respira, a gente já sai do aonde quiser que estava, né? Projetando no futuro, rememorando, revivendo, remoendo para trás, para ficar no presente. Então, a respiração consciente é a primeira coisa. Primeiro que também não precisa estar num lugar específico, nada na mão, né? A coisa melhor que tem é respirar. Então, para o energético, lógico, a respiração flow para sair do automático, mas também tem aquela respiração de acalmar a mente, porque quando a gente está no tumulto, o que deixa a gente ficar no tumulto muito tempo é o que a gente acha, a história que está sendo contada na nossa cabeça. E daí, para essa, a respiração que eu separei para falar é a 4-7-8, aquele inspira pelo nariz contando até 4, prende por 7, expira suavemente por 8, com som. E daí, com som, por que que eu coloquei com som? Expirar com. Tá aqui. Expirar com. O é para raiva, frustração. Então, vai depender do que é que você está lidando no momento para você fazer uma respiração consciente e com expiração com barulho. Quando a gente faz que é o SH, é para raiva, frustração. O que é só S, é para tristeza e luto. Ah, impaciência. Uh, preocupação e dúvida. Hey, pânico. Quando Fala aconteceu. tudo de novo. Aconteceu o quê? Fala tudo de novo, por favor. SH, raiva, frustração. S, tristeza e luto. Ah, faltou um. Medo, choque. Que é SHWO, é difícil, porque tem o outro que é diferente. Do ro, tem um H no meio. Medo, choque. O ro, preocupação, dúvida. Impaciência. Faço direta. E o pânico. É um que regula o sistema. É interessante esses, né? Porque eles têm a ver com sistemas de meridiano, inclusive. Então, quando a gente percebe alguma coisa. Quando não percebe nada, faz só a respiração flow. Aí não sei, tá no automático. Não tá percebendo nada, tá no automático. Não é assim? Tá no automático, respiração flow. Ah, mas percebi que o que tá aqui me tirando é medo. E daí você vai. 4-7-8. 4, inspira, segura por 7, expira com o som. Ah, aí é porque a gente saiu do automático e já tem alguma percepção. E daí a gente já pode escolher, né? Percepção, escolha,
mudança, já pode escolher. Outra coisa que a gente pode escolher, a afirmação. Então, quando a gente já sabe o que está e o que a gente precisa colocar em foco, a gente pode fazer a afirmação poderosa. Então, ai, não sei qual, ai, eu sou equilíbrio e harmonia. Ampla, né? Ampla. Ou a minha energia está em perfeita sintonia com o mundo ao meu redor, né? Então, o que que é? A ampla é tipo a história do que questionaram o mongezinho qual que era o mantra melhor para quando ele estava com raiva. Então, o primeiro que passa na cabeça, né? Porque não tá já, se tá na raiva e já não tá pensando nada, pega aquele primeiro, aquele que você lembrar é o melhor. Então, é a história de que o melhor passo é aquele que você dá, né? Então, quando a gente não sabe, coloca uma coisa, faz respiração flow, ou faz uma afirmação ampla, eu sou equilíbrio e harmonia, tudo flui fácil naturalmente na minha vida, essa daí é a minha, né? Tá? Ou direcionado à afirmação que pode elevar exatamente aquela frequência que você está lidando no momento, né? Lógico que a gente tem técnicas e ferramentas, né? Tanto a mesa frequencial Arcturus quanto a mesa quântica, óbvio, mas também tem o puxãozinho energético. Ah, de vez em quando a gente está precisando do puxão. Puf, né? Ai, mas agora, depois do eclipse, parece que está tudo mucosado, todos os contextos, está todo cheio de informação, está tudo meio doido. Então, câmara de luz, para harmonizar a energia, a informação, ativar código necessário para você lidar com ele. Então, cada passo que você percebe e aonde tem como você lidar com ele de forma mais assertiva, né? Não é o mesmo hack para o corpo, não é dica para o campo, não. É fundamento. Aonde que está, o que que eu vou fazer? Lembra que sempre dentro do seu alcance, né? Por que é bom colocar dentro do alcance? Porque a questão é, primeiro que se você não alcança, né? É a história de você querer a meditação guiada de 40 minutos, se você não faz os 5. Então, faz o que dá, né? E daqui a pouco você vai conseguir fazer mais. Então, esses cuidados, por exemplo, eles visam diminuir, não tirar da sua frente, fazer um atalho, né? Diminuir e caminhar para corrigir os desequilíbrios, lidar com o trabalho, né? Com o que você tem que lidar. Então, promover o bem-estar integral não é pegar atalho. Pegar atalho só é band-aid, só por um tempo, né? Então, vai buscar a abordagem que você consegue no momento. Então, na hora, não sei aonde, então, opa, não sei o que é, respira e sai do automático, porque se você não consegue perceber, é porque você não está de jeito nenhum na presença, né? Então, você está no automático, sai do automático primeiro, tá? E na prática, o que isso quer dizer? Na prática, quer dizer que a gente precisa usar do nosso discernimento desse ser complexo que nós somos, né? Essa integração, corpo, campo, dimensão, qualquer desequilíbrio em qualquer um desses níveis afeta o nosso todo. Então, como a gente sabe que existe, como a gente vai ter mais conhecimento e pode ter maior discernimento. Com o conhecimento vem a especialidade, né? Sai do amplo para aquele específico, para a chavinha, sabe? Porque a gente fica
fundamentado na compreensão de como a gente funciona. E cada um sabe qual que é o seu gatilho, a sua régua mínima, também a régua máxima, né? Então, a gente sabe como a gente funciona. Então, ao equilibrar e focar naquele que está chamando a sua atenção no momento, que pode ser o corpo energético ou o campo, porque acho que a gente está falando energético, a gente abre a porta para essa dimensão maior, integrada. Então, o cuidado entre corpo energético, campo energético e dimensão, a gente compreende mais profundamente o que nos compõe. Então, lógico, o corpo energético foca na experiência individual, campo energético na interconexão, a dimensão na transcendência. Mas no dia a dia, isso daí tá fácil. Falei fácil, não falei? Ah, no dia a dia. Ah, desequilibrei. Aonde? Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento primeiro para saber que precisa procurar onde, né? Porque senão nem procura. É que nem não saber que não sabe. Então, a primeira separação das dimensões é começar a perceber se é energético, emocional, mental, biofísico, espiritual ou informacional, né? Que é a mesma coisa. E daí, dentro deles, o que é cor, o que é campo e o que é dimensão. Então, para explorar a sua energia, equilibrar, a gente fala muito disso, equilibrar o campo energético. Então, mas aonde especificamente? Né? O corpo ou o campo? Porque essa confusão de corpo e campo é porque um é entrelaçado com o outro, né? Um faz parte do outro. Então, essa descoberta de como a gente funciona é autoconhecimento. Tudo isso para chegar no final e falar, então, gente, o que a gente precisa? Autoconhecimento, né? E o autoconhecimento pode se fazer com conteúdo, pode se fazer com terapia, pode se fazer com ferramenta, né? Mas é aquela coisa, vai lá e faz. O problema é, se eu não sei, é igual o caminho da Alice, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Não é assim, né? Se eu não sei para onde estou indo, então vai a Alice caminhando e fica lá no País das Maravilhas para sempre, há de eterno. Então, ainda bem que tem o gato para perguntar. Então, o que que acontece? Para onde é? Não é só a intenção. Aonde que é que vai a sua evolução? De que ponto, aonde você está para ver o que que você pode dar de passo. Se você não sabe aonde você está, qualquer passo serve. Qualquer passo não serve, não. É quase igual falar que nem qualquer namorado. Não, 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 né? A gente sabe que não é bem assim. Qualquer coisa não serve mais para mim, entendeu? Então, mapear, fazer análise energética, usar das ferramentas, colocar as práticas, lembrando que, lembra que eu comecei falando do básico? Então, básico é alimentação, hidratação, movimentar esse corpite, colocar a cara no sol, né? Então, saindo daí, o que que é? Bom, primeiro, checa esse. Estou alimentada direito, né? Tô, mas de vez em quando escorrego. Escorregar faz parte também, né? Escorregar, eu acho que faz parte da dança. Porque se você tem uma rigidez tão grande que, né, fica se vigiando para não escorregar o tempo inteiro, meu Deus, né? Só vai dar o passo que você sabe, certeza absoluta, verdade verdadeira. E daí não vai experimentar e experienciar outras coisas. Então, esse é
nossa energia, a relação entre corpo, campo e dimensão energética. Eu vou abrir para perguntas e vou parar de gravar.